Olá, eu sou a arquiteta Patrícia. Em Alphaville existem normas. Existe um regulamento para as construções. Os loteamentos em Alphaville formam uma sociedade composta pelos proprietários, que cuidam e administram o loteamento numa forma de autogestão. O regulamento surge de 3 fatores. Primeiro, uma pesquisa do lugar, conhecendo e respeitando sua maneira de viver. Segundo, as características do loteamento, o terreno, a sua topografia e os aspectos básicos de projeto. E terceiro, a aplicação da experiência de 30 anos do Alphaville de São Paulo, um laboratório do que é bom para construir e o que não é, levando sempre em conta a maneira de viver e as características do loteamento. Esses são os princípios, os pontos de partida para adaptarmos as particularidades de cada loteamento. Para começar a entender o que são esses princípios, vamos olhar uma quadra desordenada, uma que todo mundo está acostumado a construir. Aqui a gente pode observar os alinhamentos irregulares de muros e casas, ocupando os terrenos de forma excessiva, ou seja, não existe uma organização na quadra, é como uma sala desarrumada. Agora vamos comparar essa quadra comum com uma quadra ordenada de Alphaville. A impressão é bem melhor, não é? Então vamos falar de alguns conceitos usados em Alphaville. Os primeiros são os conceitos de recuo e afastamento. Recuo é a distância que a casa deve ter das divisas das áreas públicas, como ruas, praças e áreas comuns ao loteamento. Essa distância é medida sempre pelo beiral do telhado da casa. E afastamento é a distância que a casa, também medida pelo beiral, deve ter da divisa do lote vizinho. Existe um limite para a área construída, que é estabelecido pela prefeitura local. Existe também um gabarito de altura, que é o limite de altura que uma casa pode alcançar, quantos pavimentos pode ter, etc. Vamos ver isso em detalhes já já. Numa quadra comum não existe nada disso, e o resultado é, bem, uma bagunça. Já em Alphaville há uma harmonia entre todos esses itens, e o resultado é uma quadra onde as casas, mesmo sendo diferentes uma das outras, obedecem uma organização homogênea, bem mais harmônica. Como obter esses resultados? Vamos aos detalhes do regulamento. Esta é a preservação do recuo frontal, onde não se pode colocar muros. Vejam os exemplos. Dá para ver o recuo onde existe a preservação do paisagismo. Não há muros e também se vê o respeito ao afastamento, que é a distância lateral da residência com o lote vizinho. As casas em Alphaville não podem encostar na divisa. Existe também um afastamento e um recuo de fundo. Esse recuo deve ser preservado. E no caso de se construir uma edícula encostada nos fundos do terreno, esse afastamento é transferido para as áreas entre a edícula e a residência, criando uma área aberta. A intenção desses recuos e afastamentos é obter um conforto térmico e acústico para as residências, preservando a ventilação e a iluminação solar. As medidas tomadas a partir do beiral são muito importantes, pois veja o que acontece quando são feitas a partir da parede das casas. Um beiral mais saliente pode bloquear toda a ventilação e a luz. Outro item importante em Alphaville são as construções monobloco. Quando o terreno da casa faz divisa com áreas de preservação, como lagos e parques, a edícula, se existir no projeto, deve se incorporar à casa, para manter o recuo da construção com essas áreas de interesse ambiental. Em Alphaville residencial não existem lotes de esquina, que é quando um terreno tem frente para 2 ruas que se cruzam. Cada quadra é arrematada com uma área verde de preservação, e na divisa entre os lotes extremo de quadra com essas áreas verdes, se houver a intenção de fechar o terreno, nós pedimos que seja colocado um gradil. O gradil, ao invés do muro, integra muito melhor o arremate da quadra com o paisagismo de sua residência, criando ambientes muito mais bonitos, além de permitir um recuo um pouco menor da casa com a área verde. Mais um pouco sobre os extremos dos lotes. Os extremos dos lotes são áreas verdes, comuns, preservadas pela sociedade Alphaville, e não se pode fazer entradas de carros ou pedestres por essa área. A entrada de sua casa é pela frente de seu lote, mas você pode ter a frente de sua casa voltada para a área verde, sem problemas. Veja como tudo se harmoniza. Todos esses cuidados não limitam o projeto da residência. Na verdade, a protegem, ao garantir os benefícios de urbanismo de Alphaville.
Vejam o resultado final das normas no aspecto final do loteamento. Comparem agora com uma quadra desordenada. Bem, mas e se eu fizer minha casa térrea com uma linda piscina e o meu vizinho construir uma casa de 2 pavimentos e tirar o meu sol? Para conciliar esses 2 projetos, o loteamento de Alphaville regulamentou o controle de altura. Vejam esse exemplo de 2 residências em uma quadra, sem regulamentação de Alphaville. Cada um construiu como quis, sem gabaritos de altura, e mesmo as construções estando distanciadas acabam se prejudicando. Em Alphaville, uma residência pode ter 2 pavimentos acima do nível da guia, e o controle de altura começa recomendando que as construções sigam um perfil do terreno o máximo possível. Depois, usando como referência o nível da guia, é estabelecido um limite de altura, de onde o primeiro patamar vai ser levantado, e também um limite de altura para esse patamar. E à medida em que a residência for acompanhando o terreno com novos patamares, os limites de altura sobem de acordo com cada novo patamar, e assim é criado um ordenamento de altura que acompanha o terreno, onde apenas as edículas devem ser térreas, não podendo ter 2 pavimentos. Todas essas normas e regulamentos dizem respeito apenas aos aspectos de urbanização e zoneamento, e não interferem nas decisões individuais de cada casa. Agora vamos falar dos movimentos de terra, que são a acomodação do perfil do terreno para a construção e que contribuem para a altura da casa. Existem limites de altura para o muro de arrimo, que é um muro estrutural que faz a contenção do terreno e que é diferente do muro de divisa, que fecha a residência. Veja no resultado da implantação como uma residência não interfere na outra. Aqui são aqueles patamares para controle de altura de que eu falei antes, mostrado com seus arrimos internos e o resultado de escalonamento na obra. Agora veja toda uma quadra de perfil e o arranjo dos pavimentos nos terrenos em aclive e em declive. O terreno em aclive tem seu primeiro pavimento, uma edícula de 1 pavimento e o segundo pavimento da residência. O terreno de cima, em declive para fundo, tem o primeiro e o segundo pavimentos normais, a edícula de 1 pavimento no fundo e pode também aproveitar o desnível resultante para um pavimento inferior, abaixo do nível da guia. Este é o esquema básico para o aproveitamento de pavimentos. Agora uma observação sobre permeabilidade do solo. Toda prefeitura estabelece uma taxa de permeabilidade, que significa a capacidade do solo de reter água, e que é uma área de solo não construída, reservada nos terrenos para absorção da água da chuva. O regulamento de Alphaville respeita essa taxa de permeabilidade estabelecida pela prefeitura. Vamos descer mais um pouco e falar sobre água e esgoto. Em Alphaville, água e esgoto circulam pelas áreas de servidão, que são aquelas áreas não construídas nas laterais dos terrenos, os afastamentos, lembram-se? Aproveitando a queda natural entre os terrenos, o seu vizinho de cima serve-se do terreno mais abaixo, como saída para fazer chegar sua tubulação de água e esgoto até a rua, onde corre a tubulação principal. Ali, embaixo da calçada, em área pública, correm as conexões elétricas e de telefonia, as tubulações de água e, mais abaixo, a rede de esgoto. Por fim, um último regulamento, o regulamento de obras. Ele existe para preservar o bem-estar de quem mora em Alphaville e é aplicado desde a primeira construção. Diz respeito à organização na obra, horários, segurança, padrão de tapumes, limitação de publicidade, etc. Esta é uma obra em Alphaville e esta é uma obra fora de Alphaville. Sentiram a diferença? Veja de novo, nem parece uma obra, não é mesmo? Agora um pouco de história. Esta é uma visão de Alphaville em São Paulo, Residencial 1, nos idos de 70. E esta é a mesma vista hoje, o resultado comprovado de todos esses cuidados com urbanismo e meio ambiente de que estivemos falando. E quem cuida para que tudo isso se realize conforme o figurino? É você, através da autogestão, através de sua contribuição individual e através do compromisso de todos nós com a qualidade